no fundo, o que você tem aí é justamente já o início de negação da metafísica, de desprezo por qualquer coisa, tipo de fundamentação metafísica, a secularização da consciência, que vai levar a essa coisa da política autônoma e, portanto, autônoma em relação à religião, né? E, por conseguinte, você tem um surgimento de uma nova concepção de ética, né? Ou seja, uma ética, uma coisa é a ética pública no sentido do povo, do súdito, das pessoas, e outra coisa é a ética do governante. Então é óbvio que você vê aqui um utilitarismo muito forte, né? Uma perspectiva bastante utilitarista, porque não tem essa de valores, princípios ou elevações, eu não sei o quê. Você tem que manter o Estado, você tem que manter a ordem, você tem que manter a paz. Para isso tem que fazer o que deve ser feito. Pronto, acabou. Né? Essa é a questão. Ora, esse modo de pensar, digamos assim, associado a tudo que veio lá desse humanismo renascentista, do protestantismo, da própria ciência moderna, vai realmente criar todo um contexto, todo um caldo cultural, né, que vai desembocar no chamado projeto da modernidade, né, onde a valorização da razão, da ciência é muito forte, onde a noção de progresso é muito forte, muito intensa. Então, no sentido genérico, o que nós vamos encontrar enquanto modernidade, né? Você vê, primeiro, uma valorização muito forte, muito mais do sujeito, como eu já falei semana passada, do que do objeto. Então há uma preocupação muito intensa de analisar quem é esse sujeito do conhecimento, tá? Que Kant vai chamar depois de sujeito transcendental, né? Em outras palavras, o ser humano pode ou não conhecer as coisas, né, tais como elas são. Então veja que se a questão central é o sujeito do conhecimento, cada vez mais vai se focar o quê? O pensamento, a questão do pensar. E o ser e a realidade vai se colocando cada vez mais em segundo lugar. Então eu vou focando, né, muito mais uma filosofia do sujeito, uma filosofia da consciência, uma problematização do pensamento e o ser, a realidade, né, o próprio mundo em si, vai sendo colocado meio de lado. Quando entrar no Descartes, a gente vai ver que o Descartes começa tudo com ele, né? Ou seja, nesse sentido, essa inversão, né? Então, no fundo, o pensar é colocado no lugar do ser. Não se nega o ser, mas há uma inversão. Eu não parto mais do ser, eu parto do pensar. Por isso que eu estou dizendo, é aquela revolução copernicana que eu comentei semana passada, né? Copérnico vai fazer uma revolução do ponto de vista cosmológico. Não é mais a Terra que é o centro do universo, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Ou seja, vamos sair do geocentrismo e vamos para o heliocentrismo, como eu já comentei, enfim, semana passada, né? Então você tem aí um elemento importante. E aí veja que uma das consequências disso é que a preocupação também maior agora e central não é mais a verdade, mas é a certeza, né? Eu quero, de fato, analisar o grau de certeza que o ser humano pode atingir na medida em que ele conhece as coisas. Então, há uma preocupação com o sujeito, com a consciência, com a certeza, e a verdade, o ser e outras coisas vão ser deixadas de lado, né? Uma outra coisa que também acaba sendo implicação disso é a hipervalorização da razão. Mas qual razão? Esse é o ponto, né? Como eu também já mencionei semana passada, uma coisa é você ter uma concepção de razão, como os antigos, os medievais tinham, que era uma razão que era concebida com uma abertura à totalidade do ser. Agora não. Você tem uma razão que segue uma matriz, que segue um modelo, que é um modelo lógico, matemático, empírico, formal.
né? A razão científica. Ou seja, a razão que procura entender e explicar as coisas a partir de uma metodologia extremamente, né, específica. E isso vai ganhando força cada vez mais. E junto com isso, vai surgindo também um mito moderno, que é o mito do progresso, né? Que perdura até hoje. Eu nunca vi. As pessoas, elas vivem numa verdadeira mitologia. Por quê? Porque existe sim, culturalmente falando, essa ideia de que conforme o tempo passa, necessariamente nós estamos caminhando para algo melhor. Então, é a ideia de que toda revolução tecnológica, todo avanço científico, ele sempre vai ser um progresso. E a ideia de progresso traz essa ideia de que as coisas novas e o que está acontecendo sempre é para melhor, sempre vai tornar o mundo melhor, o ser humano melhor, né? Rousseau, né, se você pega os textos de Rousseau, não só o Contrato Social, mas outros, ele diz com todas as letras, né? Ele atrela profundamente o progresso humano, o progresso da sociedade, ele diz que depende totalmente das ciências e das artes. Então, na medida em que há, né, o progresso científico, automaticamente vai ter a melhora da sociedade e do ser humano. Segundo, não só Rousseau, como os outros, né? Bom, só olhar para o mundo, eu acho que é fácil